Eu saúdo a Irmandade com a santa paz de Deus. De onde os irmãos estão ouvindo esse testemunho? Comenta aí nos comentários. Esse testemunho é para exaltar o poder de Deus no agir dentro da congregação e no meio da Irmandade. É a história de como Deus pega o pó da terra e o transforma em joia rara, para a glória do seu santo nome. Eu me chamo Marcos, e cada fibra do meu ser, cada lembrança da minha vida, aponta para a infinita bondade e o poder sem limites do nosso Deus. Minha jornada começou em um pedacinho de chão marcado pela seca e pela esperança, lá no coração do sertão da Paraíba. Minha infância foi de uma pobreza que apertava a gente, meus irmãos. Não aquela pobreza de revista, mas aquela que o estômago sente, que as roupas contam, que a casa de taipa, com suas frestas por onde o vento assobiava, revelava. Mas, ao mesmo tempo, era uma pobreza rica no amor da minha avó Maria, que era um anjo de Deus na terra, e na fé que ela nos ensinou. A vovó, meus irmãos, ficou viúva muito cedo, com 6 netos para criar sozinha. Não tínhamos luxo, nem fartura, mas tínhamos a certeza de que Deus nos via. A única coisa que o meu saudoso avô deixou, já na glória, foi uma pequena pensão, mal suficiente para o pão de cada dia. Mas a vovó Maria, depois de ficar viúva, conheceu a graça do Senhor na congregação cristã no Brasil, e com a palavra no coração, ela nos segurou pela mão e nos levou, um a um, para os caminhos do Senhor. Glória a Deus! Eu lembro com clareza daquele cheiro da terra molhada depois de uma chuva rara, que para nós era um milagre do céu, um presente de Deus que vinha da nuvem cinzenta e gorda no horizonte. Lembro do cheiro do pão de milho que a avó fazia no forno a lenha, um pão quentinho que nos alimentava o corpo e a alma, e que parecia ter o gosto da própria providência divina. E sinto ainda a sensação de um estômago que roncava, sim, muitas vezes, mas um coração que era alimentado por uma fé inabalável e por uma esperança que a vovó plantava em nós a cada dia. Nossas brincadeiras eram as mais simples que se pode imaginar. Rodar peão de madeira que nós mesmos fazíamos, correr descalços pelo terreiro empoeirado sob o sol forte do sertão, construir castelos de areia às margens do riacho seco e, principalmente, ouvir as histórias da Bíblia que a avó contava com sua voz mansa, cheia de uma sabedoria que vinha direto do céu e com uma fé que enchia o ambiente. Ela nos ensinava a cantar os hinos da harpa cristã, mesmo sem ter o livro em mãos, apenas de cor, e cada melodia era um alimento para a alma. O hino 15, Bendita a Hora da Oração, era um dos que mais nos marcava. Ela dizia com o olhar sereno: Filho, na oração a gente fala com Deus, e Ele escuta até o gemido da alma, até o desejo que a boca não consegue falar. Nossa casa era de taipa, humilde, com uma luz fraca que vinha do lampião à noite, projetando sombras dançantes nas paredes de barro, mas a presença de Deus era visível ali, em cada canto, em cada silêncio, em cada oração da vovó, que dobrava o gilho ao lado do nosso catre e clamava ao Senhor por nós. E a cada culto, a vovó nos vestia com nossas roupas mais limpas, mesmo que surradas e remendadas, e nos levava pela mão, por estradas de terra batida, sob o sol ou a poeira, até a casa de oração. Ah, meus irmãos, aquela parede cinza, singela, construída com tanto sacrifício da Irmandade, era o nosso porto seguro, o nosso oásis no deserto. Lá, não sentíamos a fome que nos acompanhava em casa, não lembrávamos da dor das privações, mas sim da fartura da paz de Deus e do carinho dos irmãos que nos acolhiam com sorrisos sinceros e palavras de ânimo que pareciam bálsamo para a alma da gente. Mesmo com as privações, a congregação era o nosso lar, a nossa alegria, o nosso pão espiritual, e a cada pregação sentíamos a presença de Deus nos ensinando e nos fortalecendo. Aqueles cultos de oração, as reuniões de jovens e menores, eram a nossa festa, a nossa alegria maior. Ali, éramos todos iguais, irmãos em Cristo, e a alegria do Senhor era a nossa força, um escudo contra toda a adversidade. Aleluia! Aquele tempo no sertão, com a pobreza extrema, era, de fato, o berço da minha fé. Deus já estava operando ali, preparando meu coração para as grandes obras que viriam. A vida no sertão, com toda a sua dureza, tinha o calor humano e a doçura da fé que a vovó Maria nos ensinou com tanto esmero. Mas, aos 12 anos,
um novo capítulo se abriu em minha vida, e com ele, uma provação de uma natureza que eu jamais havia imaginado. Meu pai, que morava lá no sul do país, em Santa Catarina, veio nos buscar. Ele havia se casado novamente. Eu e 3 dos meus irmãos fomos com ele. De repente, trocamos o cheiro da terra seca e o aconchego da casinha de taipa por uma cidade totalmente diferente, um mundo novo, vibrante, com cheiro de mar e prédios imponentes, mas que para mim parecia frio e distante, sem a alma que eu conhecia. Florianópolis, com suas ruas asfaltadas, prédios altos e a velocidade da vida que eu não conhecia, era bonita aos olhos, sim, com sua ponte majestosa e o azul do mar. Mas meu coração sentia uma saudade que apertava mais do que qualquer fome, que já havia experimentado no sertão. A saudade da minha avó, das suas orações ao pé do nosso catre, daquele lugar humilde onde, apesar da escassez material, havia tanto amor e a presença constante da congregação. Eu sentia falta do cheiro da igreja simples de Taipa, do abraço dos irmãos, daquele silêncio que se enchia de Deus nos cultos, das melodias cantadas em uníssono que faziam a alma levitar. Cada dia longe daquele aconchego era um fardo pesado. E ali, em Florianópolis, a dor que eu não conhecia antes veio à tona. Uma dor que não se curava com pão ou água. A madrasta, que não era serva de Deus e não conhecia a caridade do Espírito, não nos tratava bem. As palavras dela eram pontiagudas, cortantes como faca, e seus gestos eram de desprezo, de total indiferença. Muitas vezes, éramos deixados, com fome, com o estômago vazio e o coração mais ainda, e por vezes, até mesmo a mão pesada dela se fazia sentir em nossos corpos e almas. O coração da gente, de criança, sentia o peso daquele abandono, daquela indiferença que nos tornava invisíveis dentro da própria casa. A casa, por fora bonita e espaçosa, era um ambiente de opressão e tristeza, onde o riso era raro e a paz parecia não existir. As brincadeiras na rua não tinham o mesmo sabor, e a solidão, que eu não conhecia na Paraíba, rodeado de tanto amor e fé, começou a ser minha companheira diária, apertando o peito. Meu corpo doía, mas minha alma clamava. No meio daquela dificuldade, meu coração, antes habituado ao amor da vovó e da irmandade, agora gemia por Deus, pela paz que só Ele e a congregação podiam me dar. Era um clamor mudo, sem palavras, mas que eu sabia, o Senhor ouvia em seu trono de glória. Aleluia! Ele via a minha aflição e preparava o escape. A dor das palavras da madrasta e a falta de afeto eram mais pesadas que a fome que eu havia conhecido no sertão. Cansado do desprezo, com o coração apertado de saudade da minha avó e daquele aconchego que só a graça de Deus nos dá, eu tomei uma decisão dolorosa, mas necessária. Eu decidi sair de casa. Era um menino de 12 anos, mal sabia me virar. Na cidade grande, sozinho, sem ninguém para me guiar, mas a fé me dizia, lá no fundo da alma, que Deus não desampararia um filho seu que nele confiava. Fui para a rua, como tantos outros em Florianópolis, um rosto anônimo em meio à multidão, catando papelão, latinha, garrafa PET, o que desse para vender e conseguir um prato de comida ou 1 centavo para comprar um pão velho. Cada passo era uma oração silenciosa, um gemido da alma e ecoava no silêncio da noite, um clamor por socorro divino. Deus, me ajuda! O que vai ser de mim, Senhor? Me dá um norte, uma luz no fim desse túnel escuro. A vida nas ruas era dura, irmãos, com uma dureza que rasgava a pele e a alma. O cansaço no corpo era grande, os pés inchados de tanto andar, e a fome, que pensei ter deixado na Paraíba, voltou a me visitar com mais crueldade ainda, com dores lancinantes no estômago. As noites eram frias, o vento cortava a pele, e muitas vezes, o único teto que eu tinha era o céu estrelado, e o som da cidade grande era o meu lamento, a minha companhia na solidão. Mas mesmo no meio daquele abandono, uma coisa me mantinha de pé, como uma âncora para a minha alma. A lembrança da minha avó, com suas mãos postas em oração, e a certeza inabalável de que Deus estava vendo tudo, cada passo, cada lágrima. Glória a Deus! O Senhor me guardou da contaminação das drogas, dos vícios e da malandragem que eu via ao meu redor,
que arrastava tantos meninos para a perdição. Eu sempre me esforquei para ser um menino bom, para orar a Deus, mesmo na desgraça e na miséria. Um dia, enquanto eu caminhava pelas ruas movimentadas de Florianópolis, debaixo do sol que agora me parecia tão diferente do sertão, sem o calor familiar, meus olhos cansados avistaram algo que fez meu coração dar um salto no peito. Longe, no meio de tantos prédios diferentes, entre comércios e casas luxuosas, lá estava ela, uma parede cinza, singela, mas com uma imponência espiritual, com as janelas características e o portão discreto, a mesma fachada que eu conhecia. Também na Paraíba, o mesmo sinal de paz. Era a Congregação Cristã no Brasil. Eu não tinha ideia que a obra de Deus estava espalhada por todo lugar, em cada canto desse Brasil, em cada cidade, em cada bairro. Aquilo foi uma benção tão grande, tão inesperada, que me fez parar no meio da rua, com o meu carrinho de papelão ao lado e os olhos marejados de alegria e gratidão, inundados pelas lágrimas. Ali, no meio da minha aflição e da minha solidão, Deus me mostrava que não estava sozinho, que a sua igreja era um farol, um abrigo, e que por mais longe que eu fosse, Ele estaria lá, me esperando de braços abertos. Aleluia! Eu ia aos cultos, sempre que podia, com minhas roupas rasgadas e sujas, sentindo a vergonha me invadir o rosto. Sentava sempre no fundo, quase escondido, para não chamar a atenção dos irmãos, com medo de ser julgado ou olhado de lado. Mas a necessidade de ouvir a palavra e estar no meio dos irmãos era maior que qualquer vergonha ou medo. Cada hino, cantado, cada nota da orquestra, cada palavra do ancião ou do cooperador, era um refrigério para minha alma ferida, um bálsamo que curava as dores invisíveis do meu coração. E os irmãos da congregação, com aquele olhar que só a presença de Deus dá, aquele olhar de caridade e discernimento, começaram a me notar. Eles viam em mim um menino simples, limpo na alma, apesar das roupas, sempre quieto e atento à pregação, com os olhos fixos no altar, buscando a Deus. Um dia, depois de um culto, o irmão Osvaldo, o zelador do prédio da igreja, um homem de semblante sereno, de voz mansa e um coração cheio da caridade de Deus, se aproximou de mim com passos lentos e um sorriso acolhedor. Ele me via sempre nos cultos e observava a minha dedicação, apesar da condição. Ele me perguntou com uma doçura que há muito eu não ouvia, que parecia um carinho de pai: "Meu filho, por que você vem tão triste? Onde mora? O que faz da vida?" Com o coração apertado, mas sentindo uma confiança vinda do alto, uma certeza de que podia confiar naquele irmão, eu contei um pouco da minha história, da avó no sertão, da madrasta que nos batia, nos deixava com fome e nos tratava com desprezo, e de como eu vivia na rua para não aguentar mais o maltrato e a humilhação. O irmão Osvaldo, com os olhos marejados de compaixão, me disse com a voz embargada, que parecia a própria voz de Deus me consolando: "O Senhor é contigo, meu filho. Glória a Deus que você não se contaminou com as coisas ruins do mundo, com o vício e a malandragem da rua. Tenho um quartinho aqui nos fundos do prédio da igreja, onde guardo as ferramentas de limpeza. É simples, sem luxo, mas é um teto. Se você quiser, pode ficar lá e me ajudar a limpar o prédio, em troca de um pequeno salário. Assim, você não fica na rua, terá um lugar para se abrigar, e poderemos te ver congregando todos os dias." Aquilo, meus irmãos, foi a mão de Deus se estendendo de forma tão clara e milagrosa que eu caí de joelhos ali mesmo, com as lágrimas escorrendo pelo rosto e a alma transbordando de gratidão. Eu glorifiquei em silêncio, com a boca muda, mas o coração gritando de alegria, com um nó na garganta que me impedia de falar tamanha emoção. Não era esmola, não era caridade de homem, era a pura providência divina, o amor de Deus se manifestando através de um irmão da fé. Aquele quartinho simples, ao lado da congregação, era um palácio para mim, um refúgio de paz. Ali, eu tinha um teto, podia me lavar, trocar as roupas sujas, e o salário, mesmo que pouco, já era um começo, o primeiro passo para a dignidade. Deus me tirava da rua de uma forma que só Ele, em sua infinita misericórdia e poder, poderia fazer. O irmão Osvaldo e outros irmãos da piedade me viam como um filho que precisava de amparo,
de direção, e me ajudaram a dar os primeiros passos para fora daquela vida sem rumo e sem esperança. Aquela foi a primeira grande intervenção de Deus em minha nova fase de vida, um sinal de que Ele tinha um propósito. Aleluia! Com o quartinho e o pequeno salário do irmão Osvaldo, uma nova esperança acendeu em meu peito, uma chama que parecia apagada. Eu podia me alimentar melhor, tomar um banho digno e, o mais importante, dormir sob um teto seguro, perto da casa de Deus, ouvindo os sinos da congregação, que pareciam cantar um hino de louvor. Esse amparo dos irmãos era a prova viva de que Deus me via e que dava de mim, mesmo longe da minha avó e de tudo o que eu conhecia. Glória a Deus! Com o corpo um pouco mais descansado e a alma mais leve, a vontade de crescer começou a me impulsionar a sonhar novos sonhos. Foi nesse tempo que consegui um segundo trabalho, lavando pratos numa lanchonete à noite. Eu trabalhava duro, dia e noite, sem tempo para descanso, e o pouco dinheiro que ganhava, além de me sustentar e ajudar o irmão Osvaldo na manutenção do prédio, eu guardava uma parte para ajudar meus irmãos mais novos, sempre que conseguia um encontro rápido com eles. Eu sentia que Deus me usava para cuidar deles, assim como Ele que dava de mim uma corrente de amor e provisão. Mas a maior obra que Deus começou a operar em mim, naquele período, foi no meu entendimento. Eu sempre tive dificuldade com os estudos. Meus irmãos, desde criança, as letras pareciam dançar na minha frente, em uma confusão sem sentido, e a ideia de ler um livro inteiro me dava um calafrio e uma sensação de incapacidade tão grande que eu tremia só de pensar. Eu tentava, desistia, me sentia o mais ignorante dos meninos, sem esperança de aprender. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e com sua sabedoria que transcende todo o conhecimento humano, começou a operar um milagre em minha mente de uma forma muito simples e linda para provar que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembro que, ao ajudar o irmão Osvaldo na limpeza do prédio da congregação, encontrei alguns livros velhos que os adolescentes da igreja, filhos de irmãos da Irmandade, tinham deixado para trás, prontos para serem jogados no lixo. Eram livros de escola, alguns de histórias, outros de matemática, alguns de português, com capas gastas e páginas amareladas. Eu peguei um deles, quase por curiosidade, para folhear antes de descartar, e para minha surpresa, as palavras começaram a fazer sentido. Era como se uma névoa se dissipasse da minha mente, como se um véu fosse retirado dos meus olhos, e a luz do entendimento entrasse em minha alma. O que antes era um emaranhado de letras e conceitos complexos, agora se tornava claro e compreensível. Eu lia e relia, e cada frase entrava na minha cabeça de um jeito que nunca tinha acontecido antes, como se eu estivesse desvendando um código. Era Deus abrindo a minha mente, me capacitando para o conhecimento, me mostrando que o tempo da ignorância havia passado e que Ele tinha um novo propósito para o meu intelecto, um caminho que eu jamais sonharia. Aleluia! Eu comecei a terminar o colégio, e cada aula era uma vitória, cada texto lido, cada problema de matemática resolvido. Era uma glorificação silenciosa ao Senhor, que me tirava da escuridão do não saber e me conduzia à luz da sabedoria. Com o entendimento aberto por Deus e a mente sedenta por conhecimento, o estudo se tornou uma paixão verdadeira em minha vida, um novo fôlego. Eu terminava o ensino médio com uma dedicação que surpreendia a mim mesmo e a todos ao meu redor, algo que eu jamais imaginaria ser capaz na minha infância lá no sertão. Eu estudava nas madrugadas no quartinho da congregação, sob a luz fraca de uma lâmpada, com a certeza de que Deus estava ali comigo. Mas a providência do Senhor não parou por aí. Aleluia! A cada passo, a cada livro lido, a cada matéria compreendida, sentia que Deus estava me capacitando para algo maior, algo que eu, um menino que catava papelão, que dormia na rua, nunca ousaria sonhar sozinho, mas que o Senhor já havia planejado. Um dia, surgiu uma oportunidade na cidade, um concurso para coletor de lixo da prefeitura. Para muitos, talvez não fosse o emprego dos sonhos, até mesmo um trabalho de menor prestígio na visão do mundo, de baixo valor. Mas para mim, era a porta que Deus estava abrindo, a dignidade que o Senhor me oferecia com suas próprias mãos. Eu me atrevi a fazer o concurso. Lembro-me de pensar, eu, Marcos, que mal conseguia ler quando criança,
que vivia de esmolas e da coleta de recicláveis. Agora vou fazer uma prova concorrida, competindo com tantos outros que tiveram mais oportunidades? Mas uma força vinha do alto, uma certeza que aquecia o meu coração e me impulsionava para a frente. A certeza de que Deus estava comigo, me impulsionando, me dando coragem. Estudei o que pude, orando a cada linha. Fiz o concurso, e para a glória do Senhor, eu passei. Senti uma alegria imensa, uma explosão de gratidão, uma sensação de capacidade e de honra que nunca havia experimentado antes. Mas sabia, no fundo da minha alma, que não era a minha força, nem a minha inteligência, mas Deus quem me elevava, quem me honrava. Era Ele quem havia aberto minha mente para entender cada questão, cada letra que antes parecia embaralhada. Aquele emprego, subindo e descendo do caminhão de lixo, com as mãos calejadas, o corpo cansado, mas a alma em paz, me dava um sustento digno e me permitia ajudar meus irmãos de forma mais concreta, além de continuar contribuindo para o sustento da congregação, como gratidão a Deus por tudo que Ele fazia em minha vida. Aleluia! A vida de coletor de lixo me dava um sustento, sim, mas o desejo de ir além, de usar o entendimento que Deus havia me dado, ardia em meu peito como um fogo santo, uma sede insaciável por mais conhecimento e por um propósito maior. Eu via nos estudos um caminho, uma forma de honrar a Deus com o dom que Ele me concedeu, e de ser útil em sua obra. E a cada dia, a fé me impulsionava a sonhar mais alto, a olhar para o céu e crer que o impossível se tornaria real. Foi assim que, mesmo com a rotina pesada do trabalho, o cheiro da rua, o cansaço do corpo que parecia não ter fim, eu me atrevi a algo que parecia impossível para um menino do sertão que catava papelão. Me inscrevi para a faculdade. Escolhi o curso de Direito. Parecia uma loucura. Meus irmãos, uma audácia sem limites. Eu, um coletor de lixo na cidade grande, cursando uma faculdade que exigia tanto estudo, tanto esforço intelectual, tanto dinheiro. Mas eu sentia, com uma certeza que vinha do Espírito, que era Deus quem colocava essa ousadia no meu coração. Glória a Deus! Os desafios eram muitos. O dinheiro era curto para pagar as mensalidades e comprar os livros, e o cansaço, imenso. Muitas vezes, eu chegava da faculdade e já ia para o trabalho na coleta, subindo no caminhão, ou saía do trabalho, de madrugada para pegar o ônibus e ir para a aula. O sono era um luxo, e muitas noites viravam dias em claro, com a mente focada no estudo e o coração na oração. Mas Deus colocou anjos em forma de pessoas no meu caminho, confirmando sua presença e seu cuidado. Na congregação, os irmãos me amparavam com orações fervorosas, com palavras de ânimo e fé, e o apoio espiritual era um alimento constante, mais precioso que qualquer comida. O ancião e o cooperador, com suas pregações e seus conselhos, me impulsionavam a não desistir. Na faculdade, alguns colegas, que sabiam da minha condição de coletor de lixo, pois eu nunca escondi, pois era um trabalho honesto, digno, e uma história de vida que a glória de Deus escrevia, faziam vaquinhas discretas para me ajudar a comprar material ou pagar o transporte. Eles viam a minha dedicação e o meu esforço, e o amor de Deus se manifestava através daquelas mãos amigas que se estendiam. Eu que pensava que ter um emprego, mesmo que humilde como o de coletor, já me garantia algo melhor na vida. Uma estabilidade, vi Deus me surpreender ainda mais. Com o trabalho e o estudo, as portas foram se abrindo de uma forma que só Deus pode abrir. Consegui, com muita economia e a bênção de Deus, comprar um pequeno terreno num sítio, nos arredores de Florianópolis. Era um cantinho simples, com cheiro de mato, o canto dos pássaros e o silêncio da natureza. Mas era meu, era um pedaço de chão que o Senhor me dava, e ali eu via a mão de Deus agindo em cada tijolo que eu sonhava em construir. Glória a Deus! Era a certeza de que Deus é fiel e cumpre suas promessas, mesmo quando não enxergamos o caminho, mesmo quando tudo parece incerto. Aleluia! Nesse período, conheci uma moça. Ela não era da congregação, mas era evangélica, de uma família humilde como a minha, e eu a encontrei lá no sítio, perto do meu terreninho, em uma dessas idas e vindas para cuidar da terra. A gente conversou, e eu senti que ela poderia ser a esposa que Deus reservava para mim, a companheira para construir um lar na graça e na fé. Meu coração se encheu de uma alegria nova, de um tipo de esperança diferente,
que eu não sentia desde a Paraíba. Mas a vida, meus irmãos, é cheia de provações que nos moldam para a vontade do Senhor e nos fazem ver a sua soberania. Um dia, uma amiga dela que morava na cidade me viu coletando lixo na rua, subindo e descendo do caminhão, suado, com as roupas de trabalho. Ela, talvez com um pouco de maldade no coração, ou apenas pela ignorância do mundo que julga pela aparência, perguntou à moça o que eu fazia. Eu, sem vergonha nenhuma, com a consciência tranquila, contei a verdade sobre o meu trabalho. Afinal, era um trabalho honesto, digno, abençoado por Deus, que me sustentava e me permitia estudar. Mas aquela moça, movida pela vaidade e pelo preconceito do mundo, sentiu vergonha de se casar com um lixeiro, com um homem que trabalhava com o lixo, e não me quis mais, me descartou como se eu fosse um objeto. Eu chorei tanto, meus irmãos. Aquela rejeição me doeu na alma de um jeito que poucas coisas haviam doído antes, uma ferida profunda que abria cicatrizes antigas. Sente o peso do preconceito, da superficialidade das coisas do mundo, que julgam pelo que se tem e não pelo que se é, que não enxergam o caráter ou a alma de uma pessoa. Meu corpo tremia, minhas lágrimas escorriam sem parar, e por um momento, pensei que não aguentaria mais uma dor. Mas mesmo na tristeza, minha fé não abalou. Eu sabia, no fundo do meu ser, que Deus tinha um propósito em tudo, que Ele não permitiria uma dor em vão. E foi justamente nessa dor, nesse abismo de tristeza e desilusão, que Deus colocou algo ainda mais forte no meu coração, uma revelação de um plano que era muito maior que a minha tristeza e que a minha vida atual. Lembrei de algo que havia lido em algum lugar, ou que algum irmão da congregação talvez tenha comentado em um testemunho ou sermão, que assim que eu terminasse o ensino médio, eu poderia fazer faculdade de Direito e que isso abriria portas para um serviço maior, para a justiça. Naquele momento de tristeza profunda, essa ideia brilhou como uma luz em meio à escuridão, uma voz em meio ao silêncio do meu choro, uma certeza que veio do seu. Eu pensei, olha, Deus, tu sempre me mostras essas coisas. Eu nem sei como fazer as inscrições, nem nada. É impossível. Mas era Deus quem colocava no meu coração, quem me impulsionava a ir além dos meus limites, e essa certeza me impulsionou. Aquela rejeição, que parecia um fim para os meus sonhos e para a minha felicidade, se tornou a força que me faltava para me jogar de cabeça nos estudos e buscar o que Deus havia preparado para mim. Eu glorifiquei a Deus, pois sabia que Ele estava transformando a minha dor em um caminho de glória para o seu nome, em um propósito que eu jamais teria sonhado sozinho. Aleluia! Aquela rejeição, embora dolorosa, foi um divisor de águas na minha vida, irmãos, um ponto de virada que só Deus poderia orquestrar. O que parecia um tropeço, Deus transformou em um impulso ainda maior para me dedicar aos estudos e alcançar o que Ele havia me mostrado em meio à tristeza. Com a certeza de que a faculdade de Direito era um propósito de Deus, um chamado do Senhor para a minha vida, eu me lancei de corpo e alma, com uma dedicação que eu não sabia que tinha. As dificuldades eram muitas. As noites em claro estudando, depois do trabalho pesado, o cheiro de lixo, que por vezes eu ainda sentia nas mãos, como um lembrete do meu passado, a falta de dinheiro para pagar as mensalidades, comprar livros e materiais, o cansaço que às vezes me fazia chorar em silêncio, a voz embargada pela exaustão, as vozes do inimigo tentavam sussurrar em meus ouvidos. Você não vai conseguir. Volte para a rua. Desista. Isso não é para você. Mas a voz de Deus, em meu interior, através da oração e da palavra, era mais forte e me dizia: prossegue, filho. Eu sou contigo. Eu te darei a vitória. Lembro-me de orar fervorosamente, antes de cada prova, de cada trabalho importante. E sentir a paz de Deus invadir meu coração, dando-me a clareza e a sabedoria para responder. As letras, que na minha infância eram um emaranhado impossível de decifrar, que me causavam tanta frustração, agora se desdobravam com clareza, revelando o conhecimento. Era Deus quem abria o meu entendimento, me dando sabedoria para compreender assuntos complexos que eu nunca imaginei que pudesse assimilar, temas que me pareciam de outro mundo. Meus irmãos da congregação continuavam me amparando com orações fervorosas e palavras de fé,
e o apoio espiritual era um alimento constante para minha alma, mais precioso que qualquer comida material. O ancião e o cooperador, com suas pregações e seus conselhos sábios, me impulsionavam a não desistir, a permanecer firme no propósito de Deus. E os anjos em forma de pessoas na faculdade, aqueles colegas mais abastados, sempre faziam uma vaquinha discreta para me ajudar quando eu não tinha dinheiro para algo essencial, como um livro caro ou o transporte. Eles sabiam do meu passado, mas isso não importava. Eles viam a obra de Deus em minha vida e o Espírito Santo os movia a me estender a mão, a me ajudar. Glória a Deus! E assim, para a glória de Deus, eu terminei a faculdade de Direito e, com muita oração, sacrifício e dedicação, consegui minha tão sonhada carteirinha da OAB. Aleluia! Aquele menino que vivia na rua, que mal sabia ler e se sentia tão pequeno e sem valor, agora era um profissional do direito, com um instrumento nas mãos para lutar pela justiça e ajudar o próximo. Pouco tempo depois de formado, com a benção do Senhor, arrumei um emprego muito bom na prefeitura, um cargo que me permitia ajudar muitas pessoas da comunidade. Era um trabalho honrado, digno, e eu via em cada dia mais um degrau que Deus me permitia subir em sua escada de bênçãos. Mas Deus, em sua infinita bondade e com seus propósitos inescrutáveis, tinha planos ainda maiores para a minha vida, planos que superavam qualquer sonho humano. Com a experiência adquirida na prefeitura e a força que só Ele pode dar, eu fui ousado, uma ousadia que vinha direto do Espírito Santo, que me impulsionava a ir além, e me inscrevi para um concurso para juiz do Estado. Era um desafio imenso, uma prova para a qual eu teria que me dedicar ainda mais, superar meus próprios limites e enfrentar a incredulidade de muitos, o julgamento daqueles que só veem a aparência. Eu, Marcos, que na infância lutava para entender as letras, que tinha um nó na cabeça para absorver o conhecimento, agora estava ali, prestando um concurso tão difícil, tão concorrido, que parecia inalcançável. A notícia de que faria a prova para juiz chegou aos ouvidos de alguns, e eu via em certos olhares uma mistura de espanto e talvez incredulidade. Um coletor de lixo, querendo ser juiz? Onde já se viu? É loucura! As vozes do mundo poderiam tentar me desanimar, trazer pensamentos de derrota, mas a voz de Deus, que ressoava em meu coração através dos hinos da harpa cristã e das orações dos irmãos, era mais forte, mais consoladora. O hino 304, Vem, ó Jesus, e habita em mim, era um clamor constante em minha alma. As madrugadas de estudo se tornaram ainda mais longas, e muitas vezes eu as passava em claro, com o livro na mão e o gírio no chão, clamando a Deus por sabedoria e força. Meu corpo, acostumado ao trabalho braçal, sentia o peso das horas debruçado sobre os livros e códigos, a mente exausta. Muitas vezes, o sono tentava me vencer e o desânimo batia à porta, lembrando-me de toda a dificuldade que eu havia enfrentado desde criança, de toda a fome, o frio, a rejeição. Mas a cada vez que a exaustão me alcançava, eu me dobrava, em oração, derramando minha alma diante do Senhor. Clamava a Deus, lembrando-me de sua promessa de que Deus abriria meu entendimento, de que Deus é o meu refúgio e fortaleza. E, glorificado seja o nome de Deus, Ele me dava uma força que não era minha, uma energia que vinha do alto, renovando minhas forças como a águia, sustentando-me em cada momento. Aleluia! Aquele concurso não era apenas uma prova de conhecimento, era uma prova de fé, uma batalha espiritual que eu travava a cada página virada, cada tema estudado, cada artigo da lei que antes parecia complexo demais, agora se tornava claro em minha mente, como se as palavras saltassem do papel e se encaixassem perfeitamente. Eu sentia a presença do Espírito Santo me guiando, me capacitando, me mostrando que, para Deus, nada é impossível, nada é grande demais. A dor da rejeição que vivi, aquela que me fez chorar e pensar em desistir de um sonho, agora se transformava em combustível, em um fogo santo que me impulsionava para frente. Eu queria provar, não para os homens, mas para Deus e para mim mesmo, que a obra dele em minha vida era perfeita e completa, que a glória seria toda dele. Eu não era mais um menino humilhado, sem destino, mas um servo sendo moldado pela mão do Altíssimo para um propósito maior, para a sua glória.
e a cada questão, a cada raciocínio que fluía em minha mente durante as provas, eu glorificava a Deus em silêncio, pois sabia, era Ele quem abria as portas, quem me dava o saber, quem me conduzia à vitória. E assim, para a glória de Deus, o resultado veio com a clareza e a certeza que só as obras do Senhor têm. Eu havia passado no concurso para juiz do estado. Aleluia! Quando vi meu nome na lista de aprovados, ali, em letras grandes, não consegui conter as lágrimas. Caí de joelhos ali mesmo, no chão do meu humilde quartinho na congregação, agora transformado em altar, glorificando a Deus em voz alta, com a voz embargada pela emoção e gratidão que transbordava do meu coração. Era o cumprimento de uma promessa que Ele havia escrito em meus dias mais difíceis, nos meus dias mais escuros, quando eu não via mais saída. Eu, o menino que catava papelão nas ruas, que dormiu sob o frio da noite, que sentiu a dor da rejeição e da fome, agora, era um juiz. Não era a minha força, não era a minha inteligência, não era a minha capacidade humana que me trouxe até ali, mas a mão poderosa do Senhor que me elevou do pó e me colocou em um lugar de honra, para que a sua glória fosse manifesta. Aquele que havia aberto meu entendimento para as letras agora me capacitava para a justiça, para usar meu conhecimento e meu cargo para a glória do seu nome, para ser uma ferramenta nas mãos dele, para defender os oprimidos e fazer a sua vontade. Hoje, meus irmãos, eu sou o juiz Marcos. Caminho pelos corredores do fórum, assino documentos importantes, lido com vidas e destinos, e a cada decisão que tomo, a cada audiência que presido, lembro-me de onde Deus me tirou. Lembro-me da casinha de taipa no sertão da Paraíba, da fome que sentíamos, do cheiro do pão de milho que a avó fazia e da oração que levava ao céu em cada amanhecer e anoitecer. Lembro-me das noites frias na rua de Florianópolis, do cheiro de lixo que por vezes impregnava minhas roupas, e daquele quartinho humilde no prédio da congregação, que foi meu primeiro teto seguro, dado pela caridade e amor de um irmão zelador. Olho para trás e vejo a mão de Deus em cada detalhe, em cada provação que me fez crescer, em cada vitória que me encheu de gratidão, nos livros velhos que iriam para o lixo e que abriram meu entendimento de forma sobrenatural, na irmã da piedade que me deu água e pão, no irmão Osvaldo que me abrigou e me deu trabalho, nos irmãos da congregação que me ampararam com suas orações, seu carinho e seu apoio constante, sem nunca me julgar, e até mesmo na rejeição daquela moça, que Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, transformou em um novo e glorioso propósito para a minha vida, um impulso para ir além. Tudo, absolutamente tudo, foi permissão e obra dele para que a glória fosse somente dele e para que o seu nome fosse exaltado. E se Deus fez isso por um menino como eu, que não tinha nada, que se sentia incapaz, que foi humilhado e pisado pela vida e pelos homens, o que ele não pode fazer por você? Meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esse testemunho agora, talvez você esteja em um beco sem saída, com a alma triste e desanimada, o estômago vazio, o aluguel atrasado, a saúde debilitada, ou o coração ferido pela rejeição e pela falta de esperança. Talvez você pense que seus sonhos são grandes demais para sua realidade, que não há mais saída para sua aprovação, que a porta se fechou de vez. Mas quero te dizer uma coisa que aprendi em cada fibra do meu ser, em cada passo da minha jornada. E se Deus estiver escrevendo algo lindo nos teus dias mais escuros, onde você menos espera, onde a dor parece ser o fim, acredite, confie e persista, na fé. Ele vê cada lágrima que escorre pelo seu rosto, ouve cada clamor, cada gemido da sua alma, e tem um plano perfeito para a sua vida, para te levantar do pó, para te curar, para te restaurar, e para te colocar em um lugar de honra e propósito para a glória do nome dele. Não desista, não se queira, não perca a esperança, não abandone o caminho do Senhor. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Busque a Ele em oração, porque a oração é a chave que abre o céu e move a mão de Deus. E lembre-se, a humildade precede a honra. Deus ainda opera milagres, e os seus prodígios ainda acontecem nos corações daqueles que nele confiam e que esperam em sua providência. Glória a Deus! Esse testemunho foi inspirado em uma história real. Os nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade da Irmandade. Se esse testemunho tocou você,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda ide, que Ele ainda cuida dos seus. Deixe seu amém e sua paz de Deus nos comentários. Que a graça e a paz de Deus permaneçam com toda a irmandade. Amém.